Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 17 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos dar continuidade com o nosso assunto sobre citologia. Vamos falar sobre as organelas celulares, as células animais e vegetal, as células autótrofas e heterótrofas, células procariontes e eucariontes. Vamos diferenciar os principais tipos de células que nós temos. Os nossos objetivos específicos: identificar as principais diferenças existentes entre as células animal e vegetal, autótrofas e heterótrofas, procariontes e eucariontes. Conhecer as funções das organelas celulares de uma célula animal e vegetal. E vamos diferenciar algumas das células do corpo humano segundo a sua forma, função e localização. Tá certo? Antes da gente começar, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno, um penal e façam anotações. Essas diferenças aqui, às vezes, são muito pequenas e a tua anotação vai tornar mais fácil uma revisão, a realização de uma prova e até a realização dos nossos exercícios. Vamos começar então. No mundo microscópico, existem células com as mais variadas formas e funções. Entre a grande variedade de células, utilizamos de alguns padrões para classificá-las em grupos um pouco menores. Temos então células que podem ser classificadas em procariontes, eucariontes, autótrofas ou heterótrofas e, de maneira geral, entre células de animais e células de vegetais. As células do tipo procarionte são as mais simples, não possuem núcleo organizado, com material genético disperso no seu citoplasma com apenas um tipo de organela, os ribossomos. Por esse motivo, são chamadas de procariontes, porque pro vem de antes e carion vem de núcleo, de carioteca. Carioteca é a membrana que forma o núcleo. Então, procariontes antes do núcleo. Os seres vivos procariontes são bactérias que externamente da membrana plasmática apresentam a parede celular, que as tornam mais resistentes ao meio ambiente. Então, a bactéria ela consegue sobreviver a ambientes mais hostis, a variação de temperatura muito rápida, um ambiente mais tóxico ou não, para elas conseguem sobreviver com maior facilidade graças a essa parede celular que elas possuem. Isso daqui é uma fotinha de uma bactéria. Observe o material genético espalhado por todo o citoplasma da célula, não está restrito a um núcleo. Nas células animal e vegetal mais complexas, existe um núcleo organizado. O material genético encontra-se envolvido por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. São células eucariontes. Eucariontes, eu quer dizer propriamente dito, e cariontes vem de carioteca, que a gente já comentou, que é a membrana que envolve esse núcleo. Então, tem uma carioteca. São células que possuem uma carioteca. Elas estão presentes em fungos, algas, protozoários, animais e vegetais. Uma grande parte do grupo dos seres vivos. E aqui nós temos, então, a célula animal e uma célula vegetal com material genético, com um núcleo bem organizado. Apesar das células animal e vegetal serem eucariontes, elas apresentam uma diferença relacionada com a obtenção de alimento. A célula vegetal, de modo geral, é capaz de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, realizada pelas organelas chamadas de cloroplastos. Então, a célula vegetal tem uma organela dentro dela chamada cloroplasto que realiza a fotossíntese e produz o seu próprio alimento. Sendo assim, a célula vegetal, bem como a maioria das plantas e das algas, são classificadas como autótrofas. Autótrofas vem de que elas apresentam a capacidade de produzirem o seu próprio alimento a partir da água e da luz solar. Elas não precisam se alimentar de outros seres vivos, elas nem conseguem se alimentar de outros seres vivos. Elas fazem fotossíntese para obter alimento. Sendo assim, são classificadas como autótrofas. Já a célula animal necessita obter alimento de outras fontes orgânicas, como predando outro ser vivo, ou se alimentando de restos alimentares de outro ser vivo, de restos de outro ser vivo, uma carcaça, por exemplo.
Depois de realizarem a digestão desse alimento, os nutrientes são distribuídos para as células que os utilizam como fonte de energia. Dessa forma, as células animais, assim como protozoários, fungos e os animais, de maneira geral, são classificados como heterótrofos, pois não conseguem produzir o seu próprio alimento. Células e seres vivos que produzem seu próprio alimento são autótrofos. Células e animais, seres vivos que não produzem seu próprio alimento, que necessitam se alimentar de outro ser vivo, são heterótrofos. Além da presença ou ausência de cloroplasto no citoplasma de suas células, as células animal e célula vegetal apresentam outras diferenças. A mais marcante é a presença de uma parede celular externamente à membrana plasmática, presente apenas nas células vegetais, juntamente com um vacúolo ocupando grande parte do interior da célula. Células vegetais apresentam parede celular, apresentam cloroplasto e apresentam um vacúolo dentro das suas células. Já a organela exclusiva da célula animal são os centríolos, distribuídos aos pares no citoplasma celular. Tem função de auxiliar a célula no momento da sua reprodução, da sua divisão celular. E nós temos a imagem das duas células novamente. Eu, particularmente, gosto que seja feita o desenho dessas células. No caderno, numa folha, enfim, que vocês realizem esse desenho, porque vocês desenhando, vocês vão observar as estruturas dessas organelas celulares, vocês vão observar as estruturas dessas células e isso grava. Isso serve para marcar na mente de vocês quais estruturas estão presentes numa célula, quais estruturas estão presentes em outra. Então aqui a gente tem a célula vegetal, verde, representada pela cor verde ali, ela tem um vacúolo, aquele quadrado, aquele cubo no meio da célula, cheio de água ali e alguns sais minerais e nutrientes. Ela tem os cloroplastos, aquelas organelas verdes. Organelas são as estruturas dentro da célula. Então, aquelas organelas verdes e a parede celular, a parte verde ao redor da membrana plasmática. Também são características da célula vegetal. Enquanto a célula animal tem apenas esses tubinhos, esses centríolos aqui, que parecem com canudinhos de tomar refrigerante. São várias as organelas celulares que existem tanto nas células animal quanto nas células vegetal. Entre elas, a gente vai comentar algumas aqui. Retículo endoplasmático, geralmente ligado à carioteca, ou seja, geralmente ligado no núcleo da célula. O retículo endoplasmático pode desempenhar 4 funções. Dependendo da necessidade da célula, ele pode transportar materiais no interior da célula, de um lado para o outro, transportar substâncias ou materiais, enfim. Ele pode armazenar substâncias, guardar no seu interior para quando a célula precisar. Ele pode regular a quantidade de substâncias dissolvidas no citoplasma. Ele é um compartimento, uma rede de tubos a parte do citoplasma. Então, se tem muito açúcar dissolvido no citoplasma da célula, digamos assim, ele vai retirar parte desse açúcar do citoplasma da célula e vai guardar, vai armazenar. Quando a célula precisar desse açúcar, da glicose, ele vai lá e libera. Então, ele serve para regular a quantidade de materiais presentes no interior do citoplasma dessa célula. E ele também tem a função de sintetizar novas substâncias. Ele produz novas substâncias, ele constrói, faz a união dessas novas substâncias que serão utilizadas pela célula. Esses ribossomos, eles estão associados ao retículo endoplasmático. Os ribossomos, eles são constituídos apenas por RNA e proteína. São os responsáveis pela produção das proteínas celulares. RNA. Voltando, material genético, formado de DNA. RNA é como se fosse uma cópia do DNA. E essa cópia é uma lista.
uma lista de proteínas, uma lista de substâncias para formar uma proteína. Um ribossomo, ele tem essa lista, ele é uma proteína, ele tem essa lista associada em si. E ele vai fazer a confecção, a produção de uma proteína a partir dessa lista de RNA, juntamente com o retículo endoplasmático. Certo? Então nós temos representado ali o retículo endoplasmático, bem próximo do núcleo, e nós temos representado também os ribossomos, que são aquelas bolinhas representadas pela cor amarela. Todas aquelas bolinhas são os ribossomos, são as organelas em maior quantidade na nossa célula. Nós temos os microtúbulos, são filamentos que funcionam com sustentação interna da célula. Eles funcionam como andaimes, estão segurando a célula no formato que ela tem. Elas são muito menores que as outras organelas, muito mais finos, e eles estão escorando, estão segurando a célula para ela ter o formato que ela tem. De um lado até o outro, segurando as organelas em uma determinada localização dentro da célula. Elas servem para fixar a célula com a forma que ela tem e fixar as estruturas, as organelas dentro dessa célula. Complexo Golgiense tem a forma de pratos empilhados e sua função é receber as proteínas produzidas na célula, empacotá-las e expulsá-las da célula através da membrana plasmática. Ali a gente tem representado o complexo de Golgi. As proteínas elas vão ser produzidas lá pelos ribossomos, no retículo endoplasmático, elas vão ser liberadas para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense vai captar essas células, essas proteínas, vai empacotar elas, colocar dentro de uma membrana e vai jogar para fora da célula. Essas proteínas vão ser utilizadas na corrente sanguínea, vão ser utilizadas em outra parte do corpo, mas elas vão ser empacotadas e liberadas pelo complexo Golgiense. Mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias ocorre a queima da glicose, nosso alimento digerido, que resulta na produção de energia para o funcionamento da célula. Glicose é açúcar. Dentro da nossa célula, nós utilizamos essa glicose para transformar em energia. E são as mitocôndrias que fazem essa transformação. Ali está representadas as mitocôndrias e elas pegam essa glicose, queimam junto com oxigênio e liberam energia. Essa energia daí vai ser utilizada pelos ribossomos, pelo retículo endoplasmático para produzir proteínas. Enfim, essa energia vai ser utilizada para liberar essas substâncias pelo complexo de Golgi, para todas as funções da célula. Lisossomos são organelas com formato esférico e que contêm enzimas digestivas. Sua função é realizar a reciclagem de materiais velhos dentro da célula, possibilitando a formação de novas proteínas. Em células que têm função de capturar bactérias e fazer a destruição delas, tem função de fagocitar bactérias, a gente chama, comer essas bactérias, os lisossomos são responsáveis por digerirem essa bactéria. No caso das outras células, elas pegam, tem uma proteína que já está velha, que não consegue realizar mais a sua função, ou que já realizou a sua função e não tem mais função. Os lisossomos capturam essa proteína e fazem a digestão dela em aminoácidos, que são substâncias que vão formar as proteínas. Essa é a função dos lisossomos, realizar a digestão dentro da célula. O núcleo é uma organela que abriga e protege o material genético. Dele saem os comandos para o funcionamento de todas as organelas. Quais são esses comandos? Os comandos são cópias fitas de RNA. Então, são são cópias do DNA na forma de RNA que são transmitidas, que saem do núcleo para as outras organelas com informações, com instruções de como elas devem funcionar. Então, é o núcleo o responsável por organizar todas as células do nosso corpo, todas as funções dentro da célula do nosso corpo. Organelas exclusivas das células vegetais.
Cloroplastos. A sua forma mais comum é a esférica e estão dispostos em todas as células verdes. As células verdes têm cloroplastos, por isso que elas são verdes. Elas têm cloroplastos. São responsáveis por converter água, gás carbônico, luz solar em açúcar. Processo conhecido como fotossíntese. Muito conhecido por vocês, quinta série, na quarta série, enfim, todos os anos iniciais lá já foram comentados sobre a fotossíntese. Agora, um detalhe a mais, a fotossíntese é a conversão da água, gás carbônico e luz solar em açúcar. Vacúolo, geralmente ausente nas células animais. Na célula vegetal, essa organela ocupa grande parte da célula. É responsável por acumular água e alguns sais minerais, sem falar que ela é responsável por dar a sustentação da célula. Como assim a sustentação? Se não tivesse o núcleo dessa célula, ela seria num formato muito menor, murcho. Graças ao núcleo, ela fica resistente, ela fica grande, ela fica rígida nesse tamanho. Então, a função do vacúolo é manter a quantidade de água, uma boa quantidade de água para essa planta, realizar a fotossíntese, sais minerais também. Ela vai ter a função também de manter a rigidez da célula, o tamanho grande da célula vegetal. A parede celular, então, ao redor, por fora da membrana plasmática, garante que esse núcleo não faça com que a célula estoure. Então, ele armazena uma grande quantidade de água dentro dele, exercendo uma pressão nas suas paredes que vai deixar ele com o formato quadrado, enfim, qualquer que seja o formato daquela célula vegetal. Nesse caso, quadradinho assim. Se não tivesse a parede celular, o vacúolo estaria exercendo uma pressão dentro que iria romper a membrana plasmática e iria se desfazer essa célula. Graças à parede celular, ela fica com esse formato quadrado bem resistente. E os cloroplastos, representados por essas esferas, com esse formato esférico verde, são responsáveis pela fotossíntese. Organelas exclusivas da célula animal. Centríolos. Durante o processo de divisão celular, são as primeiras organelas a se dividirem, auxiliando no restante da divisão celular. Então, estão representados ali como aquele grupo de canudinhos. Esses são os centríolos. Eles sempre são encontrados aos pares, ou seja, sempre dois rolinhos de canudinhos assim juntos. As células do corpo humano. As células do corpo humano são diferenciadas e especializadas para realizarem funções específicas. Todos nós, originalmente, fomos formados por células troncoembrionárias, que durante a gestação sofreram transformações em células do fígado, células nervosas, células adiposas, células epiteliais, do nosso músculo cardíaco, do nosso músculo esquelético ou células sanguíneas. Primeiro, nós tivemos um único tipo de célula, são as células tronco. E com o desenvolvimento fetal, na barriga da mãe, essas células foram se especializando e foram se transformando em todas as células do nosso corpo, cada qual com sua forma e função. A musculatura tem função de contrair, de relaxar, as células do sangue têm função de transportar oxigênio, enfim, cada uma delas tem uma forma e uma função específica. Sozinhas, as células não têm função de grande impacto no nosso corpo. Mas quando somamos o trabalho das mais de 70 trilhões de células que compõem o ser humano adulto, somos capazes de realizar todas as atividades do nosso dia a dia. Uma única célula do músculo não vai não vai conseguir contrair e movimentar o meu esqueleto. Mas todas as células do meu músculo, todas as células da musculatura do meu corpo, vão conseguir fazer com que o meu braço se movimente, com que a minha perna se movimente, enfim, realizar um movimento. Então, sozinhas, as células não fazem grande impacto, não causam grande impacto, mas juntas elas conseguem literalmente mudar o nosso organismo. Parecido com nós, seres humanos, sozinhos nós não conseguimos mudar o mundo.
mas juntos, todos trabalhando juntos pelo meio ambiente ou enfim, pelo que quer que seja, nós conseguimos mudar toda a característica do mundo. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre as células, diferentes tipos de células, enfim. E espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se não compreenderam, retoma o vídeo desde o começo, vai assistindo ele com pausas, fazendo as anotações. Tenho certeza que vocês vão entender. Nos vemos na nossa próxima aula.